crianças, bom dia! E aí, como vocês passaram a semana? Passou tão rápido, não passou? Então, hoje a tia Ione vai falar de uma coisa importante e uma coisa até curiosa. Hoje nós vamos aprender o que é ser justo. O que é ser justo? O que é a justiça? É difícil responder isso, não é? O que é mesmo fazer a justiça? Então, no tempo que a gente vive hoje, é tão difícil, não é, crianças? É misturado religião com política, é tanta coisa assim confusa para a gente aprender, não é? Pois é, mas vocês sabiam que Jesus mostra para a gente essa lição que nós vamos falar aqui hoje? Então, nós vamos aprender o que é justo de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, vamos aprender? Então, crianças, na época de quando Jesus vivia aqui na Terra, existia aquelas pessoas que gostavam de Jesus e existia aquelas pessoas também que não gostavam de Jesus. Aquelas pessoas que não gostavam de Jesus, você sabe o que eles faziam? Eles faziam várias coisas para ver se Jesus falava alguma coisa errada, sabe para quê? Para prender Jesus. Então eles ficavam instigando, ficavam tentando fazer Jesus ir contra a lei, para ver se Jesus fazia algo de errado para poder prender. Aqui, vamos ler um pedacinho aqui da parte da Bíblia, que depois a tia Ione vai explicar melhor. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15 em diante, vem explicando isso. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus, de pôr ele assim, fechar ele, sabe? Nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Presta atenção, crianças, era uma pegadinha para Jesus. Mas Jesus, percebendo a má intenção daqueles homens, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles foram lá e pegaram a moeda e trouxeram para Jesus. E aí Jesus perguntou: quem que é esse rosto aqui dessa moeda? Eles responderam: é de César. Aí Jesus, com muita inteligência, falou para ele: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Crianças, se a gente for pensar bem, o que Jesus quis dizer com aquilo? Pensa bem, quando esses homens maus chegavam para Jesus e falassem: é justo pagar imposto? Imposto, crianças, é uma parte que a gente tem que pagar para o governo para poder ter determinadas coisas. Por exemplo, a gente tem que pagar o imposto para a gente andar com o carro na rua, tem que pagar imposto da água que a gente usa, da energia, da mercadoria que a gente compra. E esses homens maus queriam que Jesus respondesse, sabe o quê? Que não era justo pagar imposto. Porque entre as pessoas que gostavam de Jesus e as pessoas que não gostavam de Jesus, tinha uma coisa muito séria aí. As pessoas que não gostavam de Jesus queriam que ele falava que não era justo pagar imposto, porque se ele falasse assim, ele estava indo contra a lei e ele tinha que ser preso. E se Jesus falasse assim, ó, que é certo pagar imposto, os judeus, aqueles homens que já moravam na terra de Israel, que Deus deu aquela terra para o povo morar, eles iam ficar tristes, pensando que Jesus não gostava deles. E o que Jesus fez? Pediu para eles trazer uma moeda. Aí ele perguntou: quem é o rosto que vocês veem aqui na moeda? Eles falaram: é de César. Aí Jesus falou: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César quer dizer que se o imposto é devido a César, nós temos que pagar o imposto. Mas para Deus nós temos que dar o quê? A nossa vida. Por quê? Porque foi Deus que nos criou e foi Deus que nos salvou também. Porque quando Jesus enviou seu filho Jesus, ele estava nos salvando da morte eterna, do pecado, não é? Para a gente ser perdoado dos nossos pecados.
Então, crianças, vamos pensar bem. Quando Jesus ensina para a gente que nós devemos pagar os nossos impostos, respeitar os nossos governantes, nós também temos que orar por eles, nós temos que desejar que os governantes nossos façam uma boa administração para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma boa meio de transporte, temos empregos melhores, salários melhores. Nós temos que orar para os nossos governantes. Mas nós também devemos a nossa vida a Deus. Então, o que é de Deus é a nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida, dedicar a nossa vida a Deus. Então, Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração, e ele conhecia também o coração daqueles homens maus que estavam querendo fazer Jesus ir contra a lei. Então, quando nós fizermos alguma coisa errada, se a gente encontra uma coisa no chão, a gente não pode pegar para nós, a gente tem que devolver. Se a gente faz alguma coisa errada, a gente não pode pôr a culpa nas outras pessoas e nem no irmãozinho, a gente tem que assumir a nossa culpa e pedir perdão. Se a gente estragou alguma coisa, a gente tem que falar, não, foi eu que estraguei, você me desculpa, eu não queria estragar. Então, isso é ser justo. É fazer as coisas que é certa, igual Jesus ensinou. Porque aqui na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deus ensina para nós assim, ó. Faça o que é justo e bom perante o Senhor. Então, o que é bom e justo perante o Senhor? É fazer as coisas certas. Se Jesus ensinou para nós que a César é de César e o que é de Deus, nós temos que seguir o que Jesus ensinou pra gente, porque Jesus era muito inteligente. As pessoas queriam fazer Jesus falar coisas que os judeus ficassem tristes, ou então para que desagradasse o rei, para ele ser preso. Mas Jesus era muito inteligente e Jesus ensinou essa lição para nós. Então, como que nós devemos proceder para a gente aprender também o que é ser justo? É fazer as coisas certas, fazer as coisas que agradam a Deus. O que agrada a Deus é não mentir, não pegar coisas que não é nossa, não fazer coisa errada e depois pôr culpa nas outras pessoas. Quando a gente faz coisa errada, nós temos que admitir que a gente errou e pedir perdão e pedir desculpa também para quem a gente ofendeu, não é assim? Se a gente encontra uma coisa que não é nossa, nós não podemos ficar para nós. Nós temos que o quê? Devolver ou então nem pegar. Se tinha uma coisa na rua lá que não é nossa, nós não pegamos. Deixa lá que quando a outra pessoa der falta e vir procurar, ela encontrar. Isso é ser justo. É fazer as coisas certas. Então, crianças, quanto mais a gente estuda e aprende a Bíblia, mais nós vamos caminhando para próximo de Jesus. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente vai entendendo a mensagem de Jesus, nós estamos caminhando para perto de Deus. E a gente quer, não quer? Ter Jesus como nosso amigo e ter Jesus caminhando junto com a gente? Então, criança, essa foi a lição de hoje, mas não percam, porque todos os dias, todo domingo, a gente tem um novo ensinamento para a gente ficar conhecendo mais ainda como que Jesus quer que a gente seja, tá bom? Fica todo mundo com Deus, um ótimo domingo e uma excelente semana, tá bom? Tchau, crianças. Beijo da Tia Ione. Tchau!